turma, dando continuidade às aulas da pediatria. Hoje nós falaremos um pouco sobre os protocolos dos aparelhos ortodônticos e ortopédicos que a gente mais utiliza dentro da clínica da pediatria. Então vou começar falando de algo que a gente faz corriqueiramente, que é a expansão rápida da maxila. Então a gente vai lembrar um pouquinho da indicação da expansão rápida e depois a gente vai falar do tipo de aparelhos que fazem a expansão rápida. Então é utilizada para pacientes que apresentem deficiência transversal, mordida cruzada posterior. Às vezes o paciente não apresenta mordida cruzada posterior porque a maxila já está bem atrésica e a mandíbula também, os molares acabam lingualizando. Mas fazendo a avaliação das fotos e a avaliação do paciente, a gente percebe que aquela arcada está muito compacta no sentido transversal. Essa mordida, podemos ter mordida cruzada uni ou bilateral, aí nós teremos que manipular o paciente em RC para saber se ela é dos dois lados ou se ela é unilateral. Geralmente, em crianças que a gente atende, a grande maioria, as mordidas cruzadas são bilaterais, tá? Elas se apresentam na foto, quando a paciente está mordendo, elas se apresentam de forma unilateral, mas é porque o paciente desvia a mandíbula para acertar a mordida, tá? Usamos também, hoje tá se falando muito da expansão rápida da maxila como tratamento para apneia obstrutiva do sono, tá? Então, quem tem essa estenose nasal, esse estreitamento ali, provocando, né, a respiração bucal, hoje está sendo muito utilizada. Todos os pacientes classe 3, por quê? Vocês já viram a aula com a professora Ana, quando ela falou de classes 3, por que de tratamento para classe 3? Porque o tratamento que a gente mais utiliza aqui seria a expansão rápida com protração da maxila, usando aquela máscara de Petit. E para essa máscara de Petit ser efetiva, nós precisamos primeiramente fazer o rompimento da sutura para estimular ali as células na sutura para facilitar a protração, trazer para frente a maxila. Aí, pacientes com fissura palatina madura, os pacientes fissurados sempre precisarão, principalmente os pacientes fissurados, aquela fissura transforame que vem desde o nariz e vai até a úvula. Esses pacientes são pacientes que, sem dúvida alguma, irão precisar de acompanhamento ortodôntico nas diversas fases que eles se encontram, desde o nascimento até praticamente a fase adulta. Quais os aparelhos utilizados para realizar a expansão rápida da maxila? Então, nós temos o RAS modificado, o IRAX modificado e o McNamara. Vamos visualizar aqui agora. Na figura superior à esquerda, nós temos o RAS tradicional. Se vocês puderem verificar, eles têm o RAS, ele tem 4 bandas, tá? Geralmente a gente usa esse tipo de RAS, né, um RAS modificado, esse tipo de RAS com 4 bandas, quando o paciente já apresenta os pré-molares em boca. Então aqui nós temos as bandas nos molares e as bandas nos pré-molares, tá? Essa é a diferença. A figura superior à direita aqui sim está mostrando um RAS modificado, que é aquele que a gente utiliza para dentição decídua e dentição também mista. A gente utiliza somente a banda, nesse caso aqui, o paciente está somente em dentição decídua, não temos a erupção do primeiro molar permanente. Então, a banda foi colocada no segundo molar decíduo, aquela barrinha ali por palatina veio até o canino, e mesmo se tivesse o primeiro molar permanente, se bandasse o primeiro molar permanente, o primeiro molar decíduo para bandar é muito difícil. Então, a gente utiliza muito o RAS modificado para dentição decídua e dentição mista. Na foto inferior, a primeira fotografia da esquerda, nós temos também um IRAX normal,
tá? Tem o IREX e o IREX modificado. O modificado é sempre porque vai ter somente 2 bandas. O IREX e o RAS normal serão 4 bandas, nos molares e nos pré-molares. Então, esse é o parafuso IREX, ele é um parafuso diferente do parafuso do RAS. Ele não, a gente não, esse é considerado um aparelho higiênico, porque ele não tem aquela placa de acrílico ali que está encostando na mucosa, então ele é mais fácil de higienizar. Essa fotografia aqui do meio, na parte inferior, estamos mostrando um IREX modificado. Ó, se vocês visualizarem, se vocês prestarem atenção, perdão, vocês podem ver que nós temos somente 2 bandas, tá? Que deve estar localizada ou no segundo molar descido ou no primeiro molar permanente. E essa última foto aqui inferior à direita, esse é um aparelho que nós chamamos de McNamara. Se vocês verificarem, vocês podem ver que a gente tem uma plaquinha de acrílico que está cobrindo os dentes posteriores. E no meio nós temos um parafuso do IREX, tá? Então, isso aqui é cimentado com ionômero de vidro. E quando que ele é indicado? Principalmente para aqueles pacientes muito verticais, tendendo a mordida aberta, porque, lembrando, o RAS, ele sempre faz um aumento aqui da dimensão vertical, porque ele traz a maxila para frente e para baixo, tá? E também a inclinação dos molares acaba abrindo, né? Acaba deixando o terço inferior um pouco maior. Então, para pacientes verticais que já têm esse terço inferior bastante alongado, grande, e principalmente pacientes que estão tendendo à mordida aberta, a gente utiliza muito esse aparelho. Por quê? Porque essa parte de acrílico vai funcionar como se fosse um bite block. Os molares inferiores vão ficar batendo ali e vão produzir uma intrusão desses molares. E aí que vai acabar, ou se não diminuindo um pouquinho o terço, mas pelo menos mantendo como era antes, não piorando o caso. Então aqui esse slide está justamente falando a indicação dos vários aparelhos. A expansão rápida tem também contraindicações. A gente tem que avaliar. Às vezes a gente coloca o aparelho, paciente não colabora, pais não colaboram, não conseguem fazer ativação ou não se dedicam a fazer ativação desse aparelho dessa criança. Higiene muito ruim. Então a gente tem que avaliar. Existe contraindicações, sim. Como a gente falou aqui, ó, paciente com perfil muito convexo é aquele paciente justamente muito vertical, tá? E aí a gente tem que cuidar bastante se vai utilizar o disjuntor, mas se utilizar o disjuntor, que seja o McNamara. Pacientes quando tem a mesma coisa, além de perfil convexo, ó, a mordida aberta anterior, aí preferencialmente a gente vai utilizar o McNamara. Às vezes, paciente com associação de mordida cruzada posterior e mordida aberta e que ele seja vertical, nós podemos utilizar o McNamara e associar a ele também uma grade palatina, tá? Quando a mordida cruzada é por um único dente, então não existe a deficiência transversal, é só aquele dente que tá cruzado, aí existem outras formas de fazermos esse descruzamento. Pacientes que têm assimetria esquelética, seja ela da maxila e da mandíbula. Então, às vezes a gente encontra bastante aquele paciente com problema mandibular, né? Aquele problema de crescimento assimétrico da mandíbula. Então, a gente não pode tentar compensar a maxila para um problema que é esquelético. Esse paciente geralmente se torna cirúrgico, tá? Claro que a gente já falou também, paciente adulto com discrepância esquelética vertical muito grande, é que esse paciente aqui não é que ele não vai usar, mas provavelmente vai ser associado o tratamento ortodôntico a um tratamento cirúrgico, tá? Como que nós devemos fazer a ativação? Se vocês olharem nos artigos,
Muitos tá bem indicado os 2 ativações, né, que seriam 2 quartos matutinos e 2 quartos noturnos. Então 4 quartos de volta, né, de manhã, distribuídos de manhã e de noite. Nós, aqui na universidade, optamos pelo protocolo de uma vez de manhã e uma vez à noite. Esse protocolo, nós não vamos ter alteração, ah, na alteração que esteja comprometendo essa expansão rápida. A expansão rápida ela vai acontecer só de maneira mais lenta. Geralmente a gente acaba atendendo esse paciente, mandando esse paciente para casa com as instruções de ativação e ele volta na semana seguinte. E geralmente uma semana não é o suficiente para fazer não só o descruzamento, que a gente tem que lembrar também é que a gente faz a sobrecorreção. Nós abrimos um pouco mais do que é necessário, porque a gente já sabe que vai ter recidiva. Então, nosso protocolo de ativação é um quarto de ativação pela manhã e um quarto à noite. Vamos obter a sobrecorreção. A sobrecorreção é quando as cúspides palatinas estão quase contactando as cúspides vestibulares dos molares inferiores. Dessa forma, também, com essa ativação mais lenta, nos permite que a gente faça o acompanhamento daqui uma semana. Quando a gente faz essas ativações mais rápidas, 2 e 2, o paciente não dá para a gente avaliar só dali uma semana, porque essa ativação também mais rápida, às vezes, como a gente utiliza muito o RAS na clínica, às vezes o acrílico encosta na mucosa e começa a produzir, começa a machucar. Tá? Então, essa ativação mais rápida tem que ser visto o paciente antes de uma semana. Eu utilizava muito no consultório, eu gostava muito de usar 2 e 1 nos 3 primeiros dias e depois eu passava 1 para 1. Mas aqui, como é uma clínica que a gente faz o atendimento semanal, este protocolo, tanto eu como a professora Ana gostamos bastante. Então, as vantagens que a gente tem, né, a gente consegue um aumento do perímetro do arco, o sinal clínico da abertura da expansão rápida é que nós temos o rompimento da sutura e a gente visualiza através do diastema entre os incisivos. Nós temos o aumento das dimensões internas da cavidade nasal, então aquele paciente respirador bucal, ele tem uma melhora na respiração, porque a gente consegue um aumento de volume de ar que esse paciente consegue melhorar bastante a sua respiração. Eu acho que uma das grandes vantagens também é que, por ele ser fixo, não exige tanta colaboração do paciente. A criança, ela se adapta muito fácil. Às vezes os pais têm mais dificuldade, ficam mais temerosos, mas a criança, ela em 1, 2 dias, ela já tá tudo certo para ela, tá? E temos também melhora na fonação, na deglutição, perdão. Desvantagens, sim. Desculpa, não falei como vantagem trazer a maxila para frente. Desvantagem é a maxila para baixo, porque aí a gente acaba aumentando muito, principalmente para os pacientes verticais, né? A gente acaba aumentando ainda mais o terço inferior. Nós temos a extrusão dos molares, né? Muita dificuldade para higienizar esse aparelho. Eu gosto muito do RAS, porque ele é suportado no dente, mas o acrílico suporta também na mucosa. As forças, elas são melhores dissipadas, na minha opinião. Só que ele é um aparelho mais difícil de higienizar, tá? Então, essa é a grande diferença que eu acho em relação ao IDEX. Aqui na clínica, nós costumamos usar bastante o RAS. A professora Ana, ela gosta daí de já utilizar o IREX, principalmente em pacientes que já estejam com dentição permanente. Acho que é uma boa opção também. E para paciente adulto, sim, porque o paciente adulto não vai aceitar bem o RAS, tá? Risco grande
de lesão de muco grande, né, isso a lesão de mucosa geralmente é a gente não prestar a gente tem que dar as recomendações. Vai fazer pressão, isso é normal. Pressão na região anterior, às vezes um pouquinho de pressão na cabeça, ah, mas a gente tem que explicar bem para o paciente diferenciar a dor. Essa dor de pressão, ela ocorre, mas a dor de que como se tivesse encostar o acrílico na mucosa, ele também vai encostar, mas ele não pode começar a machucar o céu da boca. Então a gente tem que prestar muita atenção no controle. Eu sempre falo que a ortodontia a gente não pode ter preguiça. Às vezes eu olho, avalio o paciente não está relatando dor, mas parece que está comprimindo ali o palato. Eu prefiro remover, mesmo que não esteja machucando, do que eu ficar na dúvida e o paciente ir para casa continuar ativando e aquilo machucar. Então a gente tem que prestar muita atenção quando o paciente liga, porque às vezes eles ligam para vocês, né? Antes de falar conosco. Então, se ele ligou dizendo que está machucando, avaliem que a gente está doendo, avaliem, chamem esse paciente, às vezes, apesar de ser antes de uma semana, por exemplo, me avisar a professora Ana que a gente dá um jeito de avaliar esse paciente, tá? Acho que a gente tem que prestar muita atenção em pacientes com aparelhos, principalmente com o RAS, enquanto estivermos no período de ativação. Protocolo de contenção, vocês vão olhar nos artigos que a maioria deixa o RAS em torno de 6 meses, tá? Em 3 meses, depois da expansão rápida da maxila, geralmente forma-se o osso ali naquela sutura. Mas aquele osso, ele é um osso muito novo, muito esponjoso. Se você tirar o aparelho, nós vamos ter uma recidiva. Então, geralmente, se fala na literatura vocês vão encontrar 6 meses, tá? Aqui na nossa escola, nós adotamos um protocolo um pouquinho diferente, nós adotamos até 1 ano, tá? A grande maioria. Claro que existe uma pessoa, né? Existe nós, vocês, que estaremos avaliando esse paciente. Em alguns casos, às vezes a gente abre e para a gente conseguir o descruzamento total, às vezes abre demais um pré-molar, por exemplo, tá? Aí o que a gente faz? A gente acaba deixando esse pré-molar ali, ele vai ficar muito vestibularizado, a gente acaba parando a ativação e deixando esse pré-molar. Vai haver uma certa recidiva. E se essa recidiva, depois de 6, 7 meses, 8 meses, não for completa, aí nesse caso a gente opta por remover o aparelho antes de 1 ano. Mas o normal é a gente completar 1 ano de mais ou menos de contenção, tá? A contenção ela pode ser feita com o próprio aparelho e a gente coloca só ali um acrílico, né, para estabilizar, porque se a gente não parar aquele parafuso, ele pode começar a retornar. Sempre, tá? Sempre, antes de 3 meses o RAS não deve ser removido. Se você quiser colocar um aparelho mais fácil do paciente higienizar, aí pelo menos você tem que deixar 3 meses depois que você realizou a disjunção, tá? E se o paciente tiver com uma higiene bem legal, pode deixar o aparelho de RAS fazendo a contenção. Cuidados, a lesão de palato ou de mucosa acontece, tá? Pode acontecer. Eu acho que isso, essa aqui, por exemplo, no palato tá uma lesão bem, né, bastante grave. Avaliem esse paciente. Nós tivemos, hoje, aqui, durante a clínica, nós já tivemos 2 casos, tá? Eu lembro que um caso já foi há bastante tempo atrás, era uma pacientezinha um pouco maior, uma idade um pouco maior. O protocolo foi feito de 2 e 2, então a menina ligou reclamando e assim, como ela queria muito, porque ela não tinha um canino, não tinha espaço para um canino,
ela queria muito aquela disjunção, então ela foi apertando e, sabe, até ela não aguentar mais, porque ela queria que aquele dente abrisse o espaço para aquele dente descer. E então ela acabou só comentando sobre a dor para os alunos, e aí eu lembro que eu acabei atendendo essa emergência, né? Realmente estava muito ulcerada, a paciente já estava apresentando febre, e então foi removido, foi limpado com clorexidina e chegou até ter exposição da parte óssea, nesse caso, foi um caso bem grave. Foi dado antibiótico e foi acompanhada essa paciente. Nós tivemos um caso recente também, agora, com um menininho mais ou menos de uns 12 anos. Não sei se ele já tinha 12 anos, mas por volta de 12 anos. Também tivemos o palato lesionado. A mãe ligou para as meninas, mas as meninas, não, é normal, é normal. E quando chegou para a gente avaliar, realmente estava com o palato bastante ulcerado, não chegou ao nível de atingir o osso, mas o paciente também já estava apresentando febre, foi dado antibiótico, e aí esse paciente você tem que monitorar, né? Você tem que saber como é que ele está, se ele está melhorando. Todos eles evoluíram, todos os dois pacientes evoluíram bem. Como que a gente confecciona? Vocês sabem que a gente faz primeiro a adaptação das bandas, né? Colocar a borrachinha, adaptar a banda e moldar, né? Colocar a borrachinha a gente tem que colocar pelo menos de 3 a 4 dias antes. Uma semana pode ser? Pode, mas na minha experiência ela cai muito fácil, tá? De uma semana para outra. Eu gosto de colocar uns 3 dias antes do atendimento. Colocou a borrachinha, no dia faz a adaptação da banda, molda, faz a moldagem de transferência. A moldagem de transferência é isso aqui, né? Essa foto à esquerda, onde foi transferido a banda para o molde e foi estabilizado. Aqui foi estabilizado só com um fiozinho. Eu gosto muito de usar ou 2 fiozinhos paralelo ou 2 fiozinhos em X, que deixa mais firme, fixo, estabiliza melhor essa banda. Depois a gente vai ter este modelo, e é este modelo que vai ser, né, o modelo ali, ó, com a bandinha, e é esse modelo que vai ser encaminhado para o laboratório para ele confeccionar o aparelho. Quando retorna, a mesma coisa, nós temos que afastar o dente uns 3 dias antes, para depois fazer a cimentação e conversar com os pais, indicar como que deve ser feita a ativação. Quando a gente acaba, a gente prova esse aparelho e a gente avalia se essa parte da mucosa não esteja machucando ou pressionando, aí a gente faz um desgaste. A mesma coisa quando o paciente relata que está machucando. Geralmente é normal, pode acontecer de tu ver uma mucosa mais vermelhinha, né, que o paciente está relatando que está machucando um pouquinho. Você remove, você desgasta o ras naquela região, e quando é só uma vermelhidão, um pouco, mais uma irritação, a gente volta a cimentar o aparelho novamente e continuamos deixando esse aparelho, se está em ativação, geralmente a gente só no remover já vai recidivando ali na hora, a gente geralmente tem que retornar o parafuso, tá? Para instalar, a gente instala, né, sempre utilizando o calcador e a unha de gato, ajustando, fazendo o calcador de banda, o paciente vai mordendo e vai ajustando. Como que a gente vai fazer a instalação? Então, primeiro a gente condiciona a parte palatina, nesse caso aqui, ó, é o molar descido e o canino. Nós condicionamos com ácido fosfórico, porque aqui nós vamos colocar a resina, tá? Lembrando que sempre na instalação, todo aparelho que a gente for cimentar, a gente vai trabalhar com isolamento relativo. Vocês não estão muito acostumados a trabalhar com isolamento relativo, então tem que ser um trabalho a 4 mãos, tem que ficar com a mão na boca do paciente, não pode simplesmente botar os roletes de algodão, sugador na boca e deixar o paciente. O algodão ele vai molhando muito facilmente, então vocês têm que fazer essa troca.
Uma coisa que eu vejo quando vocês vão fazer a troca, vocês fazem assim, ó, tira um lado, tira o outro. Não, tirou um lado, já bota um novo algodão naquele lado que tu tirou. Tirou o outro, já bota um novo algodão. Tem que ser rápido para a gente tentar manter o ambiente mais seco possível. Depois vocês manipulam o ionômero de vidro, colocam nas bandas, cimentem, né? Usem o calcador, removam o excesso de ionômero de vidro. E nesse tempo que você está esperando o ionômero de vidro tomar presa, você vai passando o adesivo no primeiro molarzinho descido e no canino. O adesivo, como é só em esmalte, ali nós não precisamos colocar o primer, lembra? Então a gente coloca o adesivo e coloca a resina e fotopolimeriza. Para remover, vocês têm esse alicate 347, que é o alicate sacabanda. Primeiro vocês têm que remover a resina, né, que está nos outros dentes, para depois fazer a remoção da banda onde foi cimentado com o ionômero de vidro. Então você vai colocar essa parte que tem a borrachinha na oclusal do molar. E essa parte de metal vocês vão colocar bem na cervical da banda. E vocês vão fazer o movimento de aperto do alicate, não é movimento aquele movimento de mesial para distal que quando vocês fazem a extração do dente. Não, é só o movimento de aperto para ir quebrando o ionômero de vidro, para ir facilitando a remoção desse aparelho. Removido, a gente vai passar uma broca multilaminada para remover os excessos de resina que ficaram. O ionômero, se ele está com uma faixa muito grossa de ionômero, vocês façam primeiro com a broca, deixem chegar deixem o ionômero bem fininho e aí peguem aquela parte da unha de gato e façam a remoção. A gente tem que tentar cuidar muito para a gente não riscar o esmalte.